Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Quali de ajudar. Muito bom dia a todos e a todas. Saudamos a Advocacia Nacional, saudamos os inscritos, os congressistas, saudamos os palestrantes que muito nos honram com a vossa presença nesta oportunidade, ao passo que nós fazemos um registro de agradecimento, em especial ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representado pela pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, bem como a ESA, Escola de Advocacia Nacional, representada pelo incansável Rony Preus Duarte, que, de forma, com o apoio da diretoria do Conselho Federal da OAB e de todo o seu conselho consultivo e executivo, pôde proporcionar a todos nós a oportunidade de discorrer e promover e participar deste grande evento que tem sido o Congresso Digital Covid-19, que, na verdade, já está representando um recorde, o maior congresso mundial jurídico digital até então realizado, e é com muita honra que nós recebemos os doutores, a doutora Cristiana Fortini, o doutor Joel Nibor e a doutora Carlin Alberts, para discorrer um pouco sobre as contratações diretas, que, perante a administração pública, têm sido bastante utilizadas neste período de pandemia. Isto veio disciplinado por meio da Lei Federal 13.979, que recebeu, inclusive, algumas alterações e adaptações através da medida provisória 961 e que está possibilitando aos gestores públicos, bem como aos próprios órgãos de controle, uma flexibilização das normas de modo a atender aos anseios e necessidades da sociedade para o enfrentamento da pandemia. Eu anuncio, portanto, a fala da professora Cristiana Fortini, que muito nos honra com sua presença. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e Milton Campos, doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora visitante da Universidade de Pisa e da George Washington, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e diretora regional do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos de Infraestrutura.
doutora Cristiana Fortini vai nos falar acerca dos pressupostos e formalidades das contratações diretas, sobretudo no período de pandemia. A palavra é sua, doutora Cristiana Fortini. A senhora tem 15 minutos. Muito obrigado por sua presença, que Deus lhe abençoe. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB. Quero agradecer especialmente o fato de esse convite ter vindo pelas mãos do professor Marçal Justem Filho. Para quem sempre estudou nos livros do professor Marçal Justem Filho, é um luxo ser convidada por ele. Dizer que é um prazer encontrar os doutores Leonardo, Joel e Carlin aqui nesta oportunidade. Bom, o tempo é muito curto e eu quero ir direto ao ponto, não sem antes fazer uma pequena correção no meu currículo, só porque currículos que às vezes são apresentados com algum erro podem levar a situações vexatórias depois. Então, eu não sou professora visitante da George Washington, sou professora visitante da Universidade de Pisa. Em George Washington eu fiz uma pesquisa, fui visiting scholar. Muito bem. A questão da contratação emergencial em tempos de pandemia. Na verdade, nós temos que ter em mente, acho que essa é a primeira observação que precisa ser feita, é que a Lei 13.979, ela ou resgata ou revitaliza determinados institutos que nós já conhecíamos, e ela, então, estabelece, nesse momento de revisitar e de reescrever alguns institutos, opções para que a administração pública possa enfrentar o período de pandemia. A contratação emergencial, com a coloração dada pela Lei 13.979, é uma dessas ferramentas. Com isso, é preciso, então, ter em mente que o fato de termos uma contratação emergencial específica para o período de pandemia não significa dizer que o administrador público, que o gestor público está autorizado a lançar mão dessa contratação emergencial sem, obviamente, a contratação emergencial, ter se preocupado com a redução de burocracias adicionais que podem contaminar a contratação emergencial, que esta é a via adequada, a via a ser utilizada de antemão pelo gestor público para contratos que envolvam o problema da pandemia. Até porque essa contratação emergencial da 13.979 não será possível para obras. A lei não estabelece a contratação emergencial para obras, no caso da Lei 13.979, e não me parece possível, dada que é uma exceção à regra, né? A regra é licitar, que a gente expanda para incluir obras naquilo que não foi a vontade do legislador. Então, para a contratação de obras, ainda que para o enfrentamento da pandemia, o recurso, se for o caso de uma contratação emergencial, tem que ser o artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. E a grande questão aqui, além do dever de motivar, porque a deferência às escolhas do gestor não é absoluta, então a gente precisa recordar que a Lei 13.655 fala exatamente da necessidade de que o gestor apresente as circunstâncias práticas, aquilo que o levou, que o conduziu ou que limitou as suas escolhas, né? É muito importante, neste momento de contratação emergencial potencializada pela questão do coronavírus, a gente recordar do que diz o 22, parágrafo 1º dessa Lei 13.655, mas para além dessa ideia de motivar e de termos uma relativa deferência àquilo que o gestor escolheu como caminho, como pavimento, como a saída mais adequada para o momento e para as circunstâncias que ele vivia, eu acho crucial a gente fazer alguns comentários do formato dessa contratação emergencial. Bom, se a gente comparar a contratação emergencial da 13.979 com a contratação emergencial do 24.4 da Lei 8.666, para além da primeira diferença que eu já apontei, qual seja a de não se englobar obras na contratação emergencial pandêmica, há algumas outras diferenças. A sensação que eu tenho, e já escrevi sobre isso com a professora Tatiana Camarão, é de que o legislador olhou para a contratação emergencial, que já existia na ordem jurídica, e verificando não apenas a redação do dispositivo, mas toda uma doutrina, todo um olhar dos órgãos de controle, toda uma prática que envolve essa contratação emergencial. Tendo reconhecido que, não apenas pela redação legal, mas, sobretudo, pela prática que se tem em face desse dispositivo, chegamos a uma contratação emergencial que não deveria, mas é extremamente burocrática.
extremamente pautada por procedimentos que têm, obviamente, a finalidade de tentar controlar o uso disso, mas que, por vezes, funcionam contra o interesse público, porque impedem que a administração pública, de fato, consiga uma contratação que, de maneira rápida, de maneira célere, resolva o problema da coletividade ou o problema da própria administração pública. Esse legislador olhou para essa situação do artigo 24.4 e optou por tentar descontaminar esta contratação emergencial. O que eu quero dizer com descontaminar? A gente consegue observar, por exemplo, que no caso da contratação pandêmica, o prazo de 180 dias a que faz alusão o artigo 24.4, ele foi afastado. Afastado em que sentido? Os contratos aqui também, em princípio, vão durar 6 meses, é o que diz a lei, mas eles podem ser prorrogados por períodos adicionais, considerando que o enfrentamento da pandemia pode demandar da administração pública um elastecimento dessa relação jurídica com o particular. Esta situação é uma situação que antagoniza com a opção feita pelo legislador da Lei 8.666. Lá, os contratos só podem ter duração de 180 dias e o dispositivo veda a hipótese de prorrogação. Nós sabemos, entretanto, que a prática ou a realidade da vida não se congela, não se adequa à lei. O que eu quero dizer? Não é incomum a gente observar, nos casos anteriores à legislação pandêmica, nos casos que não envolvem a pandemia do coronavírus, situações em que a administração pública tem uma emergência a enfrentar, tem uma situação de calamidade pública, e os contratos que ela precisa celebrar não conseguem resolver o problema, porque a demanda, o tempo que seria necessário para solucionar o problema se elastece para além dos 180 dias. E aí surgem as mais variadas hipóteses de contornar essa situação. A administração pública faz outros contratos e aí escolhe outros prestadores para tentar fugir dos 180 dias, ou ela insiste em contratar o mesmo fornecedor e justifica que a situação de calamidade ou de emergência não esmoreceu, ela continua viva e precisa ser resolvida, ou ela faz, às vezes, dá início a procedimentos licitatórios para a contratação do remanescente daquilo que não foi resolvido. Qualquer dessas soluções não é a solução adequada, porque ela importa não apenas em uma descontinuidade, ou pode importar numa descontinuidade, como também ela importa ou pode importar em custos. Se a gente estiver falando, por exemplo, da necessidade de uma licitação para suprir essa demanda remanescente que não foi resolvida nesse prazo de 180 dias, a gente está falando em custo. O legislador aqui da pandemia, até porque o decreto legislativo já, de certa forma, sinaliza que o problema não vai se findar antes do dia 31/12/2020, a gente não sabe efetivamente até quando vai essa situação de pandemia, ele já admite que os contratos possam se estender para mais do que 6 meses. Esta é uma opção legislativa que, no meu entender, deveria ser transportada, inclusive, para as contratações emergenciais comuns, ordinárias, de que cuida o artigo 24.4 da Lei 8.666. Mas não é só a questão do tempo. O legislador, sabendo que a administração pública está numa situação nunca antes enfrentada, pelo menos em tempos de risco à saúde das pessoas, admitiu outras flexibilizações aqui. Então, a gente tem uma contratação emergencial, que é a exceção da exceção, mas que é mais flexível do que a primeira contratação emergencial, que vamos chamar de contratação emergencial mãe, que é aquela do artigo 24. Além da questão do prazo, o legislador expressamente admite, o que também poderia ser admitido lá, mas não há redação legal nesse sentido, seria uma questão de construção, que se façam compras de produtos usados. É muito importante conhecer o parecer da AGU a respeito disso, que inclusive traz cláusulas que devem ser incorporadas nesses contratos quando se cuidar de compras de produtos usados, para se salvaguardar, acautelar o interesse público, mas esta é uma autorização que, obviamente, também precisa ser motivada, mas que já está expressa aqui no artigo 4º da Lei 3.979,
além de termos também outras flexibilizações. Admite-se contratação, ok? Admite-se contratação de empresas inidôneas, de empresas que foram suspensas. Evidentemente que essa também é uma situação de excepcionalidade, ou seja, deve-se motivar, e aí com muito mais cuidado, porque não se encontrou uma outra empresa que não padece desta mácula hábil a fazer aquilo que a administração pública necessita, mas o legislador admite isso aqui expressamente, esta regra não consta, congela, não se adequa, embora eventualmente a gente pudesse construir nesse sentido, além, e eu acho que talvez esse seja um ponto mais importante, de um olhar menos exigente com a questão documental. É curioso porque no artigo 32, parágrafo 1º da Lei 8666, já temos uma autorização para flexibilizarmos a exigência documental no todo ou em parte quando se trata de, por exemplo, de contratação para fornecimento de entrega imediata. Isso já deveria ser usado para casos de compras de produtos emergenciais, com a régua do artigo 24.4, mas não é a realidade. Contratações emergenciais, na realidade brasileira, não é apenas uma culpa da dicção legal, mas é, sobretudo, o fato de que a doutrina, e mais do que isso, o próprio entendimento dos órgãos de controle, foram adicionando pressupostos, foram adicionando exigências, e com isso se burocratizou excessivamente a contratação emergencial. Então, nós não temos, na prática, esse afastamento documental que já estaria autorizado pelo artigo 32, parágrafo 1º, pelo menos nos casos de fornecimento imediato. Bom, sabendo que esta é a vida como é, o legislador da pandemia admite também uma flexibilização documental. Admite-se também uma redução dos pressupostos de termos de referência, de projetos básicos, que são instrumentos importantes, ainda que se faça uma contratação direta, uma contratação para se atender uma situação emergencial. É muito comum a gente perceber, por exemplo, em termos de referência e projetos básicos, uma cópia de cláusulas contratuais, e aí você tem, na verdade, dois documentos. Você tem a minuta do contrato e você tem termo de referência, e em boa parte dos casos há simplesmente uma duplicidade de informações. É a realidade impondo burocracia quando a burocracia não deveria ser exigida. O legislador também se preocupou com isso e reduziu os itens que devem compor um termo de referência e um projeto básico. E, finalmente, a última coisa, nessa toada rápida aqui com a qual a gente tem que lidar, a questão da estimativa de preços. Se formos olhar a instrução normativa número 5, há uma preferência de consultas que devem ser feitas pelo gestor quando ele vai estimar o valor da contratação futura. Isso serve para contratações diretas e para contratações seguidas de procedimento licitatório. Aqui também o legislador, e aí eu acho que tem uma sabedoria bastante expressiva, porque ele não estabeleceu essa ordem preferencial. E foi feliz ao não fazê-lo, porque, segundo a ordem preferencial da instrução normativa número 5, o primeiro local de consulta seriam os painéis de compras da administração. Mas nós sabemos que esses painéis de compras podem não estar reverberando o valor atual, muitas vezes mais salgado, muitas vezes mais ácido para com a administração pública, exatamente em face da lei da oferta e da procura. Eu queria encerrar, então, dizendo o seguinte: o que a gente pode dizer da contratação emergencial pandêmica é que ela mostra o quanto que a redação legal e, sobretudo, o quanto que a forma de ver o artigo 24.4 foi se deformando ao longo do tempo. A gente acabou impedindo que as contratações emergenciais fossem feitas com a velocidade, com a presteza que se espera quando, na verdade, se tem uma situação de emergência ou de calamidade pública para ser enfrentada. Então, acho que o recado que a legislação pandêmica traz a respeito disso é de que é importante revisitar o artigo 24.4, revisitar aquilo que se criou a partir da redação legal, não para que a gente autorize contratações emergenciais de maneira vulgar, ao contrário, a gente precisa exercer cada vez um controle mais
mais detido a respeito disso, olhar com mais denodo, com mais zelo para isso, mas não significa que o procedimento deve ser contaminado por exigências que são inúteis e que apenas têm por finalidade, ou que apenas, no final das contas, vão atrasar aquilo que a administração pública precisa fazer com a maior celeridade possível. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Doutora Cristiana, muito obrigado pelo seu contributo. Eu passo agora a palavra ao doutor Joel Nibor, que é advogado, doutor em Direito pela PUC São Paulo, e vai discorrer acerca do tema a seleção do particular e da proposta para a contratação durante e em meio aos tempos e em face da legislação de pandemia. Doutor Joel, fique à vontade, a palavra é sua, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o meu dileto amigo Leonardo, presidente da Comissão de Licitações da OAB Federal, meu irmão aí nessas lidas de licitações e contratos, a Cristiana Fortini, a amiga de tanto tempo, uma professora muito querida e muito competente, e a Carlin Nibor, que conheci hoje pela internet, e por coincidência tem o mesmo sobrenome do que eu, que é um sobrenome muito raro, muito esquisito. Eu encontrar alguém com esse sobrenome Nibor. Mas uma professora que, enfim, a Carlin trabalha diretamente com o professor Marçal, e já de tempo eu conheço e venho acompanhando os estudos e os trabalhos envolvidos pela Carlin, já admirando todos os seus trabalhos e os seus estudos. Bom, eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque eu preparei aqui uma apresentaçãozinha. Bom, a gente está falando de contratação emergencial, né? Como bem acentuou a Cristiana, a contratação emergencial da Lei 13.979, a dispensa emergencial da 13.979 é uma dispensa emergencial e, de alguma forma, remete, como a Cristiana falou, a dispensa-mãe do inciso 4 do artigo 24. Tem um contexto diferenciado, um contexto que traz, ou tenta trazer uma simplificação, uma flexibilização, mas é uma dispensa emergencial em sua gênese e em sua essência. Eu estou prestando uma consultoria para um organismo internacional justamente sobre as contratações emergenciais na administração pública brasileira, porque se vê que a administração enfrenta muitas dificuldades nessas contratações emergenciais, na linha da crítica que foi feita pela Cristiana na apresentação dela, com a qual eu corroboro integralmente, né? Há muita burocracia, na minha percepção, em relação a essas contratações emergenciais, e aquilo que era para ser célere e rápido acaba não sendo em razão dessa burocracia. Nessa consultoria, e no momento inicial de diagnóstico, a minha equipe lá, os advogados que trabalham comigo, os meus associados e sócios, nós fizemos um levantamento da jurídica aqui, que há alguma margem de erro nesse levantamento, mas essa margem de erro não deve ser muito significativa. Nós identificamos, nos últimos 5 anos, 48 acordos do TCU específicos sobre dispensas emergenciais. E então nós fizemos um levantamento sobre o posicionamento do TCU acerca dessas questões. E os números impressionam. Dos 48 acórdãos, em 45 o TCU concluiu pela existência de irregularidades, o que representa 93,75% do total. Em 41 acórdãos, o TCU responsabilizou agentes públicos, 85,42%. E em 11 acórdãos, de uma proporção bem menor, agentes públicos foram condenados a reparar danos ao erário, que representa 22,92%. Mas veja, se o TCU põe os olhos numa contratação emergencial e se é gerado um processo no TCU sobre contratação emergencial, é quase certo, é altamente provável que o TCU vai concluir, vai entender que há algum problema, e é quase certo, é altamente provável que algum agente público será responsabilizado. Quase a totalidade dos casos. Os números me impressionam muito. Eu há muito tempo intuía isso,
Eu acho que a Cristiana também, né, em face do Léo também, e a própria Carla, em face dos nossos artigos e conversas, mas levantando os números, assim, ver os números concretamente, isso impressiona, ou pelo menos me impressionou. Na sequência, nós fizemos uma análise, então, qualitativa desses acórdons, com o objetivo de identificar os principais questionamentos do TCU sobre essas dispensas emergenciais. E aqui, nessa tela, eu tenho listadas as principais causas de questionamento por parte do TCU. Veja que o principal motivo de questionamento do TCU é sobrepreço ou superfaturamento. Então, essa é uma questão muito sensível, muito vulnerável nos contratos emergenciais. A omissão ou desídia dos agentes administrativos é outro ponto também muito frequente. A ausência da caracterização da situação emergencial, da motivação sobre a situação emergencial e a necessidade da contratação emergencial também tem destaque. E a linha C aqui, que é o ponto que nos toca também, direcionamento ou questionamento sobre a empresa contratada, que representa 16,67%. As questões relacionadas ao preço, sobrepreço e superfaturamento, vejam, 35,42% dos casos dos acórdons do TCU. Essa questão do preço, então, eu estou falando, então, a minha fala é sobre a seleção, né, e a apresentação de propostas, a escolha da proposta num processo de contratação emergencial. E o preço tem tudo a ver com isso, porque você seleciona a proposta e, com base nessa seleção da proposta, você, então, decide, né? Você estabelece o preço da contratação emergencial. Por que há tantos questionamentos? Por que há tantos problemas? Na minha percepção, e isso em contato com muita gente na administração pública, conversando com as pessoas, na minha atividade profissional como advogado, ministrando cursos, em contato com as pessoas da administração pública, eu percebo que, de uma maneira geral, há um equívoco muito frequente. As pessoas confundem, num processo de contratação direta, pesquisa de preços com cotação de preços. São duas coisas distintas que precisam ser diferenciadas, e no processo de contratação direta, na minha percepção, são necessárias essas duas coisas. E essa confusão existe por quê? O seguinte, no processo de licitação pública, na fase de planejamento da licitação, você faz uma pesquisa de preços. E um dos meios para realizar essa pesquisa de preços é pedindo orçamentos a possíveis interessados. O TCU não gosta disso, né? A instrução normativa do antigo Ministério do Planejamento diz que esse é um critério possível, mas não deve ser priorizado. Mas de muito tempo que a administração faz isso, é uma prática muito assentada na administração pública. Na hora de orçar, de pesquisar o preço, consulta 3 possíveis interessados e pede a eles orçamentos, e essa é uma forma, então, de você ter um preço de referência. Daí, depois, você prepara o edital, lança o edital, e daí ocorre a licitação e os licitantes vão e apresentam as suas propostas. No procedimento de contratação direta, o que faz? A administração lá produz o termo de referência, define o objeto, e ela, muitas vezes, ela direto, né, depois de definir o objeto, ela pede propostas a possíveis interessados. E ela entende que, pedindo propostas a 3 interessados, isso é o suficiente. E o fato de ter recebido as 3 propostas justificaria o preço. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso não é o suficiente. Num processo de contratação direta, antes de pedir propostas, você precisa fazer um levantamento de preços e ter uma referência de preço. Antes de pedir propostas, você tem que ter uma noção de preço no mercado. Até para que as propostas, quando oferecidas, você tenha a condição de identificar se essas propostas estão de acordo ou não com o praticado no mercado. Se você não tem um referencial de preço, quando você pede as propostas e vem as propostas, como é que você vai comparar essas propostas com o mercado? Você não teve o referencial. Então, a proposta de menor preço que você obtém, você considera mais vantajosa e você considera que está de acordo com o praticado no mercado, só que muitas vezes não está. Isso acontece com larguíssima frequência. Veja, você não faz uma pesquisa de preço, então você não tem um preço de referência. Pede 3 propostas a 3 possíveis interessados. A menor proposta é 1 milhão. Então esse é o preço vantajoso, esse é o preço de mercado. Não, pode ser que não.
Pode ser que o preço de mercado seja 600 mil reais. Como você não fez um levantamento de preço preliminar, você não tem nem condições de identificar que aquela proposta de 1 milhão está acima do praticado no mercado. Daí você contrata com 1 milhão, né? Contrata, daqui a pouco vem alguém denuncia, vai para o Ministério Público, vai no Tribunal de Contas, e alguém denuncia dizendo, olha, pagaram 1 milhão aqui, outro órgão pagou 700, 800 mil lá, ou 600 mil reais, superfaturamento, e daí foi. Então, uma coisa que eu queria divertir, tentando ser claro, tentando ser didático, no processo de contratação direta, 10 minutos. A administração precisa, primeiro, fazer um levantamento de preço, ter o preço de referência. Depois, ela pede propostas. E ela vai avaliar se essas propostas estão adequadas ou não ao praticado no mercado em razão desse levantamento de preço preliminar. Isso me parece muito, muito importante. Sobre esses processos de contratação, seleção de fornecedor, definição da proposta, definição do preço, sobretudo no contexto de enfrentamento à pandemia de Covid-19, eu acho muito importante que haja um comitê de gerenciamento de riscos, que os órgãos, especialmente aqueles centrais da administração, instituam um comitê de gerenciamento de riscos. Muitos já têm. E afora ter, esse comitê precisa ser atuante, precisa fazer as coisas certas. Não adianta nada ter um comitê só no papel, as pessoas despreparadas que não sabem o que fazer. Esse comitê, de uma maneira geral, precisa elaborar um plano de trabalho com os contratos que podem ser afetados pela pandemia, inclusive, quando necessário, pagamento antecipado, se for o caso, identificação e classificação dos contratos, avaliando os riscos, estabelecimento de políticas de alçada e desenho dos processos. É preciso que você tenha, quando você faz um processo desse de contratação, você precisa ter rastreabilidade da decisão. Como é que apareceu esse fornecedor aqui? Foi o deputado que indicou. Essas coisas têm que ser postas no processo. O processo tem que ser transparente e você tem que rastrear, você tem que saber de onde veio cada informação, cada decisão tomada no processo. Então, é preciso definir bem um fluxo. Definição do apetite de risco, sugestão dos planos de ação, considerando as possibilidades de inadimplemento do contratado, fixação de políticas, gestão e fiscalização contratual, monitoramento contínuo e, se possível, uma comunicação, uma interação constante com os órgãos de controle. Na hora de selecionar o futuro contratado, numa situação emergencial, como bem salientou a Cristiana, às vezes você não tem muito tempo, não dá para exigir todos os documentos, mas em casos como esse, Covid-19, em face de tudo que está acontecendo, dos inúmeros questionamentos que são feitos pelos órgãos de controle todos os dias, eu gostaria de sugerir, sempre que possível, e dentro desse comitê de gestão de risco, que se estruture um processo de due diligence a ser realizada sobre a empresa escolhida. É preciso investigar, preciso saber se tem algum conflito de interesse que essa empresa já fez, se ela tem expertise. Não dá, em razão da emergência, sob a desculpa da emergência, contratar qualquer um que não tenha qualificação, que não tenha idoneidade para atender a administração. Dentro desse processo de due diligence, eu queria destacar aqui 3 aspectos. Às vezes, a situação emergencial você tem que decidir na hora, na mesma tarde, no mesmo momento. Então, é interessante que você faça um cadastro prévio. Primeiro, o comitê avalia lá os contratos que têm maior potencial de risco. Daí você faz um cadastro prévio já dos fornecedores daqueles objetos e já tenta fazer uma due diligence prévia desses fornecedores para não ter que fazer na hora que surgir a demanda. Segundo lugar, defina um modelo e um procedimento de due diligence simplificado para essas questões de extrema urgência. É melhor alguma due diligence do que nenhuma. Muita gente na administração fala, Joel, esse negócio de gestão de risco, due diligence, Joel, isso é muito bonito, né? Isso é para empresa privada, para estatal grande, robusta, para órgão da administração pública federal que tem muita estrutura. Eu aqui no município não tenho condição de fazer isso, eu aqui na minha secretaria no estado, a gente mal tem servidores, não tem condição de fazer isso. Se não sabe fazer, contrata alguém para fazer. Né? Tem muita gente especializada, muitas empresas especializadas nisso que podem dar um apoio à administração. 1 minuto. Em relação ao processo de seleção do fornecedor, seria muito legal que a administração pública pudesse utilizar esse processo eletrônico, de dispensa eletrônica prevista no decreto de 2024. Ou seja,
ele não está, ele precisa ser regulamentado ainda, né, nos termos do decreto 2024, não foi feita essa regulamentação, seria legal que fosse feita logo. Enfim, é como você tem uma demanda de contratação emergencial, põe no sistema, o sistema avisa todos os cadastrados, ele tem um tempo para apresentar a proposta e o próprio sistema seleciona. Então, isso eu acho muito interessante. Para acabar, Tribunal de Contas da União recentemente prolatou-se acordo sobre essas contratações emergenciais relacionadas ao Covid, exigindo motivação e fechando definitivamente, na minha percepção, para fazer uma boa seleção e se proteger de questionamentos do órgão de controle, é muito importante que se faça uma motivação. Motivação técnica, motivação econômico-financeira e motivação jurídica. Se você tem uma boa motivação apoiada nesses 3 pilares, na minha percepção, você se protege, dá para deitar à noite, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, ou pelo menos com alguma tranquilidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Joel. Compartilhar. Isso. Eu passarei agora a palavra à doutora Carlin Roberts Nibor, que é doutoranda e mestra em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e advogada da Justem Pereira Oliveira e Talamini, Sociedade de Advogados em Curitiba. A doutora Carlin vai nos presentear com uma explanação acerca do pregão simplificado e sua utilização nos tempos de pandemia. Doutora Carlin, muito bem-vinda, fique à vontade, é um prazer. Muito obrigada ao colega Leonardo, agradeço a gentileza do convite, parabenizo a organização, a pessoa da Ana, do colega Leonardo também, os colegas que foram os expositores anteriores. Sobrou para mim uma missão difícil, falar dos professores Cristiana e Joel, mas falarei rapidamente. Estamos aí entre colegas da advocacia e falo especialmente desse ponto de vista. Bom, nosso tema é pregão simplificado para as contratações que envolvem a pandemia. Sabemos do que é pregão. Pregão é uma modalidade de licitação destinada à contratação de bens e serviços comuns. Sabemos que esses bens e serviços comuns estão definidos lá na Lei 10.520, como aqueles que têm padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital. Sabemos que são bens disponíveis regularmente no mercado e que isso depende, para a configuração de objeto comum, de um exame fático. Isso veio expresso aí no recente decreto 10.024. E nessas situações, para contratação por pregão, o ideal, o que é preciso, é que as características dos bens e serviços sejam padronizadas e que isso seja suficiente para atender às necessidades da administração. A lei da Covid, a Lei 13.979, trouxe um procedimento simplificado de pregão eletrônico, e que envolve também simplificações, inclusive do ponto de vista da contratação direta, já chegamos lá, há elementos em comum, mas lá no artigo 4º e nos desdobramentos A, B, C, etc., há essa espécie de flexibilização de requisitos do pregão e de simplificação do procedimento. Primeiro, se dispensa, e eu vou falar disso, do procedimento muito rapidamente, porque é basicamente uma consulta à legislação, e já chegamos, então, ao que mais nos interessa e a descobrir por que estamos falando de pregão simplificado num painel de contratações diretas. Primeiro, dispensa de estudos preliminares para a contratação, está lá no artigo 4º-C. O que é um estudo preliminar numa contratação por pregão? É o primeiro passo do planejamento da contratação, envolve definir o interesse público e a solução viável de contratação. Ao final desse planejamento, decidir, na verdade, se é viável instaurar uma licitação ou se será realizada uma contratação direta. O termo de referência ou projeto básico podem também ser simplificados, isso está lá no artigo 4º-E,
e devem conter, evidentemente, tudo o que for necessário para definir o objeto, fundamentação também simplificada da contratação, descrição de solução, requisitos, medição de entregas, pagamento, uma estimativa de preço que pode ser dispensada excepcionalmente, isso consta da regra, desde que com justificativa, e a adequação orçamentária. Vai se aplicar também aqui o cabimento de contratar por valor superior ao estimado, quando ficar demonstrada a oscilação de mercado, e o que caracteriza o pregão simplificado de forma propriamente dita são os prazos do procedimento que foram reduzidos aí pela metade. Isso figura lá do artigo 4º da lei. E como que isso funciona? Há prazos, prazo da divulgação do edital. Se o prazo é de 8 dias, volta para ser 4 dias, então, metade do prazo. Prazos que são ímpares, são arredondados para menos. Mas qual que é a peculiaridade aqui dos prazos? Eu tenho prazos que são contados prospectivamente, para frente, e contados retroativamente. Eu tenho 3 dias antes da sessão para impugnar o edital. Poxa vida, será que a lei então me autorizou a diminuir esse prazo pela metade também? Faz sentido essa redução de prazo pela metade, considerando esses prazos que são contados retroativamente? Se a finalidade da lei é agilizar as contratações, a interpretação do dispositivo com relação aos prazos, a esses prazos contados retrospectivamente, deve ser a de que a diminuição pela metade não se aplica. Esse é o nosso entendimento, e é um entendimento compartilhado aí por outros colegas, em prol da finalidade de aceleração, de maior agilidade do procedimento do pregão. Outra diferença, os recursos são recebidos somente no efeito devolutivo e é dispensada a audiência pública em contratações aí de elevado valor. O pregão e as demais modalidades de licitação, evidentemente, licitação é tema de norma geral da União. Em âmbito federal, temos a Lei 520, que é a nossa norma geral, aí, que diz respeito a pregões, e temos o decreto mais recente, agora, que substituiu os decretos antigos de pregão eletrônico e presencial, que é o 10.024. Esse decreto, considerando a competência da União para tratar de normas gerais e a providência aqui do decreto presidencial, esse decreto se aplica à administração pública federal. Assim como, e há entendimento a respeito disso, dispositivos da 13979 que versem sobre licitação e normas gerais. Então, tudo isso que dissemos a respeito de procedimento, detalhes que não digam respeito a normas gerais, podem ser trazidos por norma específica de estados e municípios. E aqui no Paraná, nós temos o decreto 4.315, que tem dispositivos a respeito do pregão simplificado e das contratações da Covid, que dizem respeito aqui ao estado do Paraná. Então, o alerta aos colegas, aos advogados e aos nossos clientes, de que é necessário verificar a legislação especial de estado e município para compreender o funcionamento do pregão simplificado e assim por diante. Aqui temos, em boa parte, uma reprodução do que já existe na norma federal. O artigo 7º lá do nosso decreto 4.315 vai falar também da redução dos prazos pela metade.
com arredondamento para menos, e do ponto de vista da advocacia pública, esse decreto é interessante, eventualmente há providências semelhantes em outros estados. O artigo 13 do nosso decreto aqui do Paraná, isso interessa aos nossos colegas advogados públicos, admite minutas padronizadas, isso já era de edital e de contrato, já era uma previsão, mas admite também parecer referencial por 3 procuradores, com dispensa da remessa dos autos da licitação, do pregão, para a procuradoria. Isso aí facilita o trabalho da advocacia pública, ainda mais nessas circunstâncias em que estamos aí em casa, em home office, e com aí uma capacidade, eventualmente, de trabalho e de estrutura mais reduzida. Em São Paulo, existe a Bolsa Eletrônica de Compras, e o site lá da Bolsa Eletrônica de Compras nos dá algumas ideias da relevância do pregão simplificado da lei da Covid. Também há uma solução específica lá, eles exigem a assinatura pelos licitantes de uma declaração de ciência de que se trata de um pregão simplificado, tendo em vista o procedimento diferenciado, e especialmente a redução dos prazos. A Bolsa Eletrônica de Compras lá de São Paulo indica que 80% das aquisições de bens e serviços comuns têm sido feitos, envolvendo a pandemia, por pregão simplificado, que o pregão simplificado, o procedimento diminuiu de 30 dias para 15, e eu confesso que procurei alguma coisa de jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo para identificar se havia alguma discussão a respeito de procedimento de pregão simplificado, e não há, parece que pelo menos no estado de São Paulo, as questões andam muito bem, não há nenhuma questão relacionada ao procedimento do pregão. Claro que, evidentemente, sempre há questões relacionadas a atestados e assim por diante. Falamos aí de pregão, e por que falar de pregão simplificado num painel sobre contratações diretas? Ouvimos os colegas nas suas exposições, sabemos, e isso é repetido, que as contratações diretas são exceções, e se estabeleceu um determinado raciocínio, do qual eu compartilho, no sentido de que haveria uma preferência pelo pregão ou pela realização de licitação, se inviável, tendo em vista um procedimento interno que identifica que os prazos do pregão simplificado comprometem o atendimento do interesse público, se adota, então, a contratação direta, sobre a qual falaram os colegas, e se até para a contratação direta os prazos ou os procedimentos são prejudiciais ao atendimento expedito e imediato da necessidade pública, se admite, então, a requisição administrativa de bens e serviços. Haveria, então, uma ordem preferencial, pregão, contratação direta, requisição. Eu concordo que há essa ordem preferencial, mas o meu ponto aqui é outro, que talvez tenhamos O meu ponto é outro porque, quando abrimos alguns livros de direito administrativo, identificamos a existência ou a referência pelo doutrinador de um princípio da licitação. Quando a gente fala de um princípio da licitação, não um princípio no sentido de direito fundamental, mas princípio no sentido de uma norma organizadora e orientadora da ação administrativa, eu estou conferindo uma dignidade diferenciada para a licitação, como se a licitação fosse de fato uma regra, e é uma regra, mas como se fosse algo mais digno do que uma contratação direta, quando isso de fato não existe na prática.
existem regras que são aplicáveis e que dizem respeito à realização de licitação, mas se houver necessidade de contratação direta, ela não é uma exceção. Ela deve ser aplicada. Contratações diretas não são ruins necessariamente. Aliás, licitações podem ser bem ruins. Então, essa dignidade aí diferenciada da licitação é algo para se refletir. Isso consta aí de uma nota de rodapé de um livro chamado Direito Administrativo para Céticos, no sentido de que o colega, advogado, enfrentando o tema, ou no sentido do nosso cliente, servidor, no sentido de não temer uma contratação direta, se a contratação direta é necessária. E qual que é a nossa segurança para realizar uma contratação direta ou uma licitação? Como já dito pelos professores Cristiane e Joel, a motivação. Identificar a necessidade, dizer por que não é possível, por que as cautelas do pregão simplificado devem ser afastadas por conta de um tempo, de uma necessidade emergencial, e motivar, ao final desse procedimento, decidir por licitação ou contratação direta, sem conferir uma dignidade especial à licitação. As regras estão aí para serem aplicadas, cada uma à sua situação concreta. Eu fico à disposição, eu agradeço a gentileza e vamos adiante. Muito obrigado, professora Carlin. Diante das explanações de todos, eu gostaria de enfatizar algumas questões. No início de tudo isso, eu me recordo até de uma live promovida pela ESA Nacional, da qual participaram o professor Joel e o professor Marçal. O professor Marçal, diga-se de passagem, conforme muito bem lembrado pela professora Cristiana, merece um registro especial de agradecimento. Ele coordena, e para nós do Sistema OAB é uma honra tê-lo como coordenador da temática de licitações da Escola de Advocacia Nacional. E aí eu me recordo lá que existia, não só nesta live, eu assisti a algumas outras, um certo entusiasmo sobre essa flexibilização das normas do direito administrativo, um entusiasmo e uma expectativa de que houvesse uma transformação do direito administrativo sancionador, sobretudo, através de uma revisitação dos parâmetros clássicos que são conhecidos das condutas dos agentes públicos. Ocorre que, conforme muito bem lembrado pela professora Cristiana, pelo professor Joel e pela professora Carlin, o que nós podemos verificar já no dia a dia do acompanhamento, do controle, é uma conduta que, infelizmente, não tem sido nesse sentido de ser colaborativa, didática por parte dos órgãos de controle. As dificuldades são imensas. Eu me lembro bem de alguns doutrinadores, administrativistas, fazem sempre considerações acerca do excesso de burocracia que nós temos. As instruções normativas são um exemplo disso. E quando você leva isso para uma cidade pobre do interior do nosso país, que na verdade é a grande parte dos municípios do país são pobres, vivem exclusivamente de FPM, você não tem sequer estrutura suficiente para fazer todo esse controle de risco, essa pesquisa antes da cotação de preços, enfim. O principal motivo da minha preocupação é esse, no de que, com este protagonismo do Estado, que o Estado está precisando necessariamente exercer um protagonismo, o Estado precisa decidir diante das dificuldades. E para que ele possa decidir, ele necessariamente tem que agir com transparência, ele tem que prestar contas, ele tem que motivar todos os seus atos, porque nós estamos diante de um controle interno, externo e principalmente o controle social. Os agentes públicos e os operadores de direito estão hoje diante desta nova temática que está sendo implementada ao direito administrativo.
Então, diante desta situação que estamos vivendo, eu enfatizo essa relevância do papel dos operadores de direito e dos gestores públicos para que, no enfrentamento da dificuldade advinda da pandemia, que possam, de fato, no mínimo, se esforçar para que cumpra esse papel de motivar os seus atos, que possa agir de forma transparente. É assim que este controle, sobretudo social, exige, e principalmente quando estamos agora num ano eleitoral. Então, eu queria chamar a atenção dessa questão e, por fim, falar um pouco sobre, eu acredito que a nossa legislação, que já estava bem próxima no Poder Legislativo, o novo marco regulatório das licitações e contratos, já estaria no Senado. Eu acredito, conforme inclusive foi dito anteriormente pelos palestrantes, de que a dispensa do artigo 24.4 já deveria sofrer essas adaptações. O que está em curso no momento, durante a pandemia, já deveria ser absorvido pela legislação, e eu imagino que essa legislação também vai receber uma adaptação para os tempos que estão por vir. Então, eu gostaria, na ordem, de conceder 1 minuto, espero que todos possam cumprir, para que os palestrantes possam se despedir e fazer considerações finais, desde já agradecendo a atenção e o prazer de estar com vocês nesta oportunidade. Professora Cristiana, à vontade. Eu queria só, como raciocínio final, deixar exatamente essa mensagem. A despeito de todos os problemas provocados pela pandemia, nós temos uma oportunidade, ou nós temos um fator que coloca ainda mais às claras a insuficiência do modelo de contratação pública brasileiro. Evidentemente que uma lei não é capaz de afastar traços culturais que a gente possua. A substituição da Lei 8666 por um novo modelo legal não será, por si só, suficiente para que tenhamos visões diferenciadas dos órgãos de controle, mas ela é um começo. Então, do limão uma limonada, talvez a experiência com o coronavírus nos traga isso, porque se nós precisamos de criar, se for necessário criar uma modelagem de contratação emergencial, porque a modelagem existente se mostra insuficiente para atender este momento, ela não é só insuficiente para atender um problema chamado coronavírus, ela é insuficiente sempre. Isso foi só apenas escancarado, aclarado. Então, talvez esse seja o grande resultado da experiência. Não, eu estou falando da contratação emergencial porque foi o meu tema, mas até no que diz respeito ao pregão também, se podemos fazer um pregão de forma mais célere, por que continuar a fazer de maneira mais extensa? Eu acho que esse é o recado que o fenômeno coronavírus nos traz em matéria de contratação pública. Então, na linha do que falou a Cristiana, lembrando de um amigo nosso comum, que é o Rodrigo Valgas, que diz que a pandemia é uma lupa que amplifica os nossos problemas. Então, os nossos problemas, os nossos vícios, esse excesso de burocracia que nós temos em relação às contratações, esse modelo disfuncional, ele fica mais disfuncional ainda, os problemas se amplificam. Então, talvez tudo que aconteça, a gente possa tirar uma lição boa disso tudo, perceber de uma vez que esse modelo não funciona e que a gente possa somar esforços para construir um outro modelo que seja melhor. Para finalizar mesmo, eu queria dizer que, e sobretudo para aqueles que são da administração pública, que estão aqui nos acompanhando, muito cuidado com essas contratações emergenciais. Os órgãos de controle declaram que há uma certa tolerância, que precisam ser colaborativos, mas surge uma denúncia, vem um processo e não é isso que se vê, né? São operações policiais, são processos, ações de improbidade, questionamentos quase que diários. Agentes públicos são acusados disso, então muito cuidado nesses processos de contratação, muito cuidado, organize bem a governança desses processos, justifique muito bem o preço da contratação, porque isso é batido com quase que a unanimidade dos casos.
cuide muito bem da empresa que você vai selecionar, não se fie, né? não confie, uma situação emergencial, vão ser mais condescendentes, os órgãos de controle não têm sido, portanto, muito cuidado, cuidem muito bem, atentem-se muito bem para a motivação dos atos, sobre tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade, um agradecimento especial também ao professor Marçal e toda a diretoria da AOB e da ESA, na pessoa do Rony. Leonardo, muito obrigado. Professora Carlen. Eu agradeço mais uma vez. Parece que são dois sentidos. Do ponto de vista da norma, se for para aplicar a contratação direta, aplica. Se for para aplicar pregão, aplica. Do ponto de vista da facilidade da defesa dos nossos clientes, prefira o pregão. É isso, e eu acho que a situação toda aí nos conduzirá a uma limonada, desejo assim, como fala a professora Cristiana, e que também nos conduza a reconhecer que talvez o que nos falte em âmbito de administração pública seja lidar melhor com os nossos erros e os erros dos seres humanos, que são servidores e que erram, e o direito deve tratar melhor disso, de modo a não impedir a atuação da administração pública por conta aí de um temor de órgãos de controle. Eu agradeço, fico sempre à disposição. Obrigado a todos, nos despedimos, anunciando que às 14 horas teremos o painel 74, cujo tema é o sistema carcerário e a responsabilidade dos operadores de direito. Parabéns mais uma vez a todos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe e tenhamos um excelente dia. Muito obrigado, grande abraço.